Ainda tem gente discutindo na internet sobre Pragmata e tentando justificar que se você gostar desse jogo, você provavelmente é um pedo. Do mesmo jeito que o Jones Manuel tenta justificar pra todo mundo que Holodomor não aconteceu. Essa galera não larga do osso. Eu tenho que honestamente condecorar eles por conta disso, porque é muita dedicação pra você ficar se rolando nessas merdas de mentira, mas eles gostam de fazer isso e honestamente repercutiu muito bem pro meu canal e pra minha popularidade, né? O meu canal foi de 100 inscritos pra 600, falando sobre especialmente Pragmata, então a gente vai fazer mais uma cobertura e principalmente sobre essa matéria aqui da Kotaku e um tweet da Mary Morgan, que é uma das produtoras do show do Tim Pool, que, cara, que tweet bizarro. Vocês vão ver esse aqui mais pro fim do vídeo, mas antes, o que que é Kotaku? Quem é a galera do Kotaku? Kotaku basicamente é um site de notícias e reviews de jogos. Eles são infamos por serem odiados tanto pelos gamers, tanto quanto pela indústria de jogos que quase não dá chave de acesso para eles, porque eles fazem reviews péssimas. Quando é para eles fazerem review de um jogo que realmente é muito bom, muitas vezes eles jogam para baixo, enquanto jogos às vezes de baixa qualidade, mas que são de estúdios AAA, eles jogam lá em cima. Eu não sei se você já ouviu falar daquele meme de too much water, né? Tipo, a review assim, pontos positivos e no ponto negativo, não tem muita água nesse jogo. Essa é a Kotaku. E, ultimamente, a Kotaku veio perdendo bastante força, teve que demitir grande maioria dos seus escritores. É uma empresa que tá falecendo lentamente, é uma morte bem humilhante. A matéria que a gente tá lendo é uma de comentário chamado Preciso que todos comecem a ser normais sobre Pragmata. A primeira vez que joguei Pragmata em um festival de jogos de verão de 2025, depois da demonstração, um colega veio até mim e perguntou qual era a minha leitura da Diana, a androide feita para parecer uma jovem. Só conseguíamos jogar cerca de 30 minutos do jogo, então eu fui honesto a ela e disse que não tinha muita impressão dela. Então, como um taco de beisebol no meu estômago, ela disse que estava preocupada com que o personagem pudesse ser uma pedo bait, uma isca de pedo. Enquanto conversávamos mais sobre isso, ela me disse que estava perguntando às pessoas do evento se elas viam dessa forma, e na maioria das vezes parecia que os homens da SGF não estavam vendo as mesmas coisas que essa mulher. Ele falou as mulheres, mas a gente tá falando de um grupo seleto de mulheres que acha que todo mundo tem que entender o mundo de acordo com elas. E essa Mary aqui, cara, ela é uma explicação perfeita de como que a guria com quem ele tava conversando se sente. Tem mulher que não consegue entender que homem tem instinto paterno. Mulheres não conseguem entender como que o instinto paterno funciona. Fiquei atento a essas reações e questionei genuinamente se achava que havia algo nelas. No final das contas, saí sentindo que Pragmata foi bastante respeitoso com Diana no jogo final. E ele foi, ele realmente foi, ele fez bem. Eu acho que a escolha de roupa também foi bem legal, porque você basicamente cobre grande parte do corpo que as pessoas poderiam achar questionável e botar, né, question marks. Apesar de que se ela estivesse utilizando uma t-shirt, né, se ela estivesse utilizando uma camisa, uma camiseta, qualquer um tipo de roupa normal do dia a dia, desde que não mostrasse demais, também estaria certo. Eu acho que a escolha deles foi em ótimo gosto. Vamos questionar o fato de que ela tá com o pé descalço? Cara, as pessoas vão questionar isso. As pessoas vão questionar isso. Você pode acessar as respostas de vários fóruns e postagens nas redes sociais sobre Pragmata e ver as pessoas expressando desconforto com o design de Diana. Não, você não vai ver. Você vai ver dentro do fórum interno da Kotaku, você vai ver isso acontecendo no Reddit, apesar de que o Reddit bane basicamente todo tipo de fala e todo tipo de postagem positiva sobre Pragmata, né? Nesse tipo de ambiente você vai ver esse tipo de comentário, né? Mas você tem que buscar. Assim como algumas pessoas criticando publicamente o redesenho mais modesto da personagem depois que a Capcom tomou seu casaco azul mais volumoso em sua aparição final. Algumas pessoas é um stretch, tá? Ele tá mentindo. Se você acessar o link aqui do cara, do que ele tá falando, é uma conta que fez um comentário realmente retardado, tá? Falando que, não, porque Pragmata foi censurado, porque eles botaram uma roupa maior e tudo mais. Censura. Esse cara foi bloqueado da conta do Pragmata e ele foi banido do X. Se vocês usam o X, vocês sabem o quão difícil é ser banido do X, tá? É muito, muito difícil. Uma conta, não são algumas pessoas. O escritor dessa opinion piece, ele levanta o fato de que a gente está num momento bem sensível no que se diz sobre o debate a crianças, por conta do Epstein Files, né, os arquivos de Epstein. E o silêncio inteiro que a gente tem sobre
a justiça ser feita para as pessoas que fizeram mal para crianças. Isso é realmente verdade. Ele tem um ponto, ele tá certo nisso. É um momento talvez um pouco mais sensível, certo? Mas eu não acho que Pragmata foi desrespeitoso em qualquer maneira. Na realidade, eles acertaram ali na nota. Isso não quer dizer que Pragmata é responsável. Eu estou mais do que disposto a ouvir as pessoas discutindo isso de boa fé. É especialmente importante ouvir pessoas que têm experiências de vida diferentes, que estão mais em sintonia com sinais de alerta do que eu. Vários apontam para o design padrão aparentemente deslocado de Diana, que não inclui sapatos, o que parece estranho e impraticável, mas também pode ser interpretado como desagradável. Não sei se eu vou ser a favor, nem ser contra. Grande maioria das crianças que eu vejo, elas não usam sapato. Eu tenho uma opinião sobre as pessoas que escandalizaram demais sobre o pé da personagem do Pragmata, da Diana. Porque se você tá tão focado com a aparência do pé, é porque você provavelmente não passa tempo perto de criança pra entender que elas gostam de andar descalço. Ou você provavelmente tem algum fetiche, certo? Um dos dois. De qualquer maneira, eu não gostaria de você perto das minhas crianças. Eu realmente não gostaria. Detalhe, tá? Eu já fui professor de criança. Eu já dei aula pra criança de 5, 6 anos. Não gosto, não acho legal, porque é muito cansativo. Mas as crianças fazem valer a pena. Porque é muito gratificante estar perto de crianças e estar ensinando crianças. Eu não sei como eu disse, eu não vou ser nem a favor nem contra disso. Eu acho que é ok. Eu acho que se a gente fosse pensar, ela já tá com uma jaqueta muito puff. Se a gente fosse colocar uma calça, eu acho que ela ia perder completamente toda a identidade de ser um ser humano. Que talvez era essa a ideia que eles queriam passar. Então a gente tem essa implicação também. Não sei. E daí, se você botasse uma meia calça, as pessoas iriam poder falar, ah, não, porque isso é um fetiche de meia calça. E eu acho que iria ser pior do que se ela estivesse descalça. Oh, é complexo. Caralho. Isso é complexo pra caramba. Eu queria dizer que a conversa sobre Diana ser isca de pedófilo era a única nuvem pairando sobre Pragmata. Agora, em um momento em que todos os grandes videogamers são recrutados para uma guerra cultural contra a sua vontade, em primeiro lugar, ninguém foi colocado aqui contra a própria vontade, até porque a Kotaku e muitas outras revistas de jogos começaram a enfiar política e esquerda e direita dentro dos jogos, dentro do debate de jogos, e foram vocês que iniciaram e incentivaram muito disso, ok? Então, não vem com essa balela de que as pessoas estão sendo empurradas para um debate que elas não gostam. Vocês estão sendo empurrados em um debate que vocês estão perdendo, é por isso que vocês estão falando isso. Mas desde 2012 até agora, a Kotaku sempre bateu na tecla de que os jogos deveriam ser mais políticos. Agora é um problema. Agora todo mundo tá na guerra cultural. Agora isso é um problema. As mulheres não conseguem nem jogar o jogo numa transmissão, numa live, e serem queridas por Diana sem que um vigarista alegue que esta é uma vitória em sua batalha contra o declínio das taxas de natalidade. Daí que mostrou aquela postagem que eu falei daquela moça, eu acho que ela tava quase que chorando ali porque ela se sentiu, né? Ela ficou sensível. Ela ficou sensível. Ela viu uma criança fofa e ela ficou sensível. E as pessoas fizeram postagens sobre isso e, obviamente, ela se sentiu ofendida. Eu falei, aquelas garotas necessariamente não são esquerdistas, elas podem ser muito bem pessoas moderadas, né? Mas como que elas estão na janela de Overton, e naturalmente a janela de Overton do mundo inteiro, do mundo ocidental inteiro, tá mais, né, virado pra esquerda, ou pra essa aqui é a esquerda sua, é normal que as pessoas não políticas tenham opiniões mais tendenciosas à esquerda, mas mesmo assim, elas não se consideram de esquerda. Então, quando você joga nela uma taxação de, feminista, né, ela vai pensar que você tá mencionando uma feminista radical, e ela obviamente vai ficar ofendida por isso, e essa moça aqui comentou sobre essa parada, isso deixou ela bem irritada, o que, honestamente, eu entendo. Eu entendo. O que eu tava mencionando no vídeo passado sobre essa questão da resposta delas é que elas tiveram uma resposta positiva a uma criança, que é uma coisa que o ser humano, por mais que tente de se desprogramar, ela vai continuar tendo, porque isso tá escrito basicamente no nosso código genético, tá escrito nos nossos corpos. A gente vai responder positivamente a crianças. Isso não é necessariamente uma coisa que a gente pensa, mas sim um produto das nossas ações de acordo com os nossos instintos. E aqui tem um tweet que o cara postou que eu achei, desculpa, completamente retarded coded, tá? Vocês não querem crianças, vocês querem pets. E mostrando o vídeo aqui do Hugh brincando com a Diana, certo? São basicamente vários cuts deles brincando. Vamos rapidamente, 9 milhões de visualizações. Não, vocês querem pets. Vocês querem pets, né? Se tem uma coisa que pessoa que não tem contato com criança não entende, é que as crianças são os seres mais divertidos pra se brincar. Tem um vídeo aqui, cara, eu amo esse vídeo. Esse vídeo aqui é demoníaco, é muito engraçado, cara.
literalmente ter criança é uma das coisas mais divertidas. E daí vocês querem vir dizer que isso é a mesma coisa que querer ter um pet, querer ter um animal? Meu irmão. Mas enfim, a minha conclusão sobre essa matéria é que ele tá basicamente tentando passar pano para justificar o comportamento desconexo das mulheres que trabalham com ele, né? Que nem aquela moça da última matéria que eu descobri que é uma mulher trans, depois que eu gravei, sobre essas questões. Basicamente uma tentativa de passar pano. Ele necessariamente muitas vezes admite na própria matéria que o jogo fez certo. De que o jogo acertou em todas as notas. E aí a gente tem aqui essa postagem da Mary Morgan. A gente vai ler ele primeiro e depois a gente vai decompor isso em partes. Muitas reações estranhas desse jogo. Vamos esclarecer algumas coisas. Os homens sem filhos não têm instintos paternos da mesma forma que as mulheres sem filhos têm instintos maternos. Observamos isso mesmo na forma como as meninas brincam versus os meninos. Os homens experimentam pela primeira vez os instintos paternos quando têm os seus próprios filhos, e normalmente esses instintos paternos são só sentidos para os seus próprios filhos e para os de mais ninguém. Os homens não são cuidadores, os homens não se entusiasmam com crianças fofas em público, os homens não têm febre de bebê. Se um homem. Febre de bebê é um termo que a gente tem em inglês, baby fever. A gente não tem esse termo em português, mas basicamente é quando alguém, tipo, começa, ai meu Deus, que coisa fofa, né? Tipo, aquele ataque de vontade de morder que a gente falaria em português. Se um homem quer possuir um filho por qualquer motivo que não seja o produto de sua própria linhagem, ele provavelmente é um predador. Sim, se você viu uma criança e achou fofa e quis abraçá-la, se você viu o seu neto e reagiu positivamente, você, homem, é um estuprador. Sim. Essa moça aqui trabalha pro Tim Pool, inclusive, tá? Essa moça aqui trabalha pro Tim Pool, Teamcast, ó. E você estaria assumindo a posição de feminista radical abolicionista do gênero para protestar qualquer uma das coisas dos pontos acima. Vamos ver os abolicionistas de gênero discutindo contra ela depois. Isso deve explicar o porquê um jogo simulador de pai comercializado principalmente para homens sem filhos dá arrepios nas pessoas. Primeiro lugar, ela tomou um fact-check fudido, 3 milhões de visualizações, 2 mil likes e 10 mil comentários. Quem que utiliza redes sociais sabe que isso é um ratio maluco. Claro, um posicionamento completamente doentio, né? Dizendo que o homem não tem nenhum senso paterno sobre qualquer outra criança que não seja dele. Não é verdade isso. E tem aqui, os homens experimentam a febre do bebê, né, o baby fever, e instintos paternos antes da paternidade, com alterações hormonais, apoiando comportamentos nutritivos e protetores em relação a crianças não biológicas, como visto na aloparentalidade e adoção. E aqui a gente tem todas as fontes para isso, da APS, e a gente também tem a National Library of Medicine. Explorando as diferenças com mais nuance, a mulher tem sim muito mais instinto materno, um instinto materno muito mais forte do que o instinto paterno, né, que é do homem. Pra você ter ideia, quando a mulher engravida, o corpo dela, o sistema nervoso da mulher completamente se reprograma para ter o mesmo nível de sensibilidade da criança, para com que a mesma dor que a criança sinta vai ser a mesma dor que a mãe vai sentir, certo? E isso é bom. Isso é bom porque você precisa saber o que vai machucar sua criança. Mas óbvio que o homem ele sente nem um pouco disso, ele não sente nem um pouco disso, mas ele ainda tem o instinto materno. Até eu enquanto tava lendo essa porcaria, eu falei, cara, eu devo ser mulher, né? Eu devo ter nascido com uma buceta, eu não sei, porque eu cuidei de crianças por muito tempo. Nenhuma dessas crianças foram minha, eu não tive criança. A única criança que eu cheguei perto de ter, teve apenas um mês ali durante a gravidez, a minha namorada acabou perdendo a criança, então eu nunca tive chance. Mas eu cuidei de várias crianças e eu sempre fui extremamente protetivo e cuidadoso com as crianças. E muito sensível e muito cuidadoso. Não é nada de errado nisso, você tem isso normalmente. Existe uma vontade de proteger crianças, sensibilidade ao choro do bebê, o interesse em cuidar, né? A resposta emocional em situações de vulnerabilidade. Só que, claro, isso não é completo. Isso é uma nuance bem menor do que quando você tem o seu próprio filho. Você, sim, muito mais protetivo com o seu próprio filho e ninguém está negando isso. Mas eu acho que esse vai ser o último vídeo que eu vou fazer cobrindo o assunto de Pragmata. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui esse drama inteiro. Foi muito interessante fazer esses vídeos. E se você quer aprender inglês, eu acho que a hora é agora, porque eu tô, inclusive, abrindo bolsa para todo mundo que é inscrito do canal. Então você tem direito a uma bolsa de estudos especial com desconto único se você mandar mensagem para mim pelo QR Code abaixo.